E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, comecemos a live de hoje com uma das mais emblemáticas passagens da filosofia de Nietzsche, precisamente com as palavras que o Nietzsche escreveu no capítulo Por que sou um destino, de sua obra Ecce Homo, que significa Eis o Homem. Palavras que revelam, palavras que traduzem com muita precisão o caráter trágico e quase profético de sua filosofia. O Nietzsche escreveu nessa obra, última obra dele, o seguinte: conheço o meu destino e por isso sei que o meu nome estará associado um dia a uma crise de consciência sem precedentes na história, a uma colisão de consciência jamais vista. Sei que algum dia o meu nome estará associado a uma sentença definitiva pronunciada contra tudo o que, até hoje, foi objeto de fé, de exigência moral, de santificação e de sacralização. Eu não sou um homem, sou uma dinamite. Então observem aí vocês o vigor das palavras de Nietzsche. E para quem conhece um pouco do pensamento de Nietzsche, para quem conhece um pouco do pensamento deste famoso filósofo do martelo, para quem conhece um pouco deste filósofo que se autodefinia o Dionísio diante do crucifixo, está claro que nesta passagem ele faz uma explícita alusão à morte de Deus, o mais terrível diagnóstico filosófico de nossa época. Diagnóstico que foi por ele desenvolvido através de uma captação muito perspicaz, muito aguda da fraqueza de nosso espírito, da fraqueza de nossa cultura, da fraqueza de nossa mentalidade moderna. Diagnóstico que ele tão belamente apresenta no famoso parágrafo 125 de sua obra intitulada Gaia Ciência. Agora, para quem não conhece o pensamento de Nietzsche, para eu explicar aqui àqueles que pouco ou nada conhecem do pensamento de Nietzsche, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele se refere especificamente a Deus não como objeto de crença, mas como fundamento estruturante e explicativo da realidade. Ou seja, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele quer dizer que, na verdade, Deus perdeu centralidade no nosso modo de compreender o homem, no nosso modo de compreender a realidade, no nosso modo de compreender as coisas, no nosso modo de compreender a nossa própria vida. O que explica, evidentemente, por que a nossa cultura não tem mais Deus no centro de sua valoração social, no centro de sua valoração moral e intelectual. Em suma, para Nietzsche, Deus foi apagado do horizonte cultural de nossa consciência. Como ele próprio fala nesse aforismo 125, ele fala que quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro. Em suma, para Nietzsche, Deus foi apagado do horizonte cultural de nossa consciência, ou Deus foi banido para os confins do imaginário pálido e infecundo das tais ilusões narcísicas, para usar aqui uma expressão freudiana, para usar aqui um juízo apressado, um juízo precipitado de Freud, naquela obra intitulada O Futuro de uma Ilusão.
Então, posto isso, feita esta introdução, a pergunta que nos cabe para que nós nos aproximemos do cerne dessa live é a seguinte: ok, professor, Deus, então, foi banido do horizonte de nossa cultura, mas do horizonte de nossa consciência individual, ele pode ser banido? Essa é a pergunta que eu procurarei responder. Essa é a pergunta cerne desta live. Ele desapareceu do horizonte de nossa cultura, perdeu centralidade em nossa cultura, não é mais o elemento que estrutura as nossas explicações de mundo, mas ele pode ser também banido da consciência humana? Praticamente todas as filosofias da tradição respondem numa espécie de unanimidade dos milênios que não, Deus não pode ser banido de nossa consciência. E não pode ser banido porque filosófica, teológica ou psicologicamente, Deus é sempre alguma coisa que se identifica fora de nós com a infinitude metafísica que é o fundamento de toda a realidade possível e dentro de nós com a totalidade de nossa consciência, como nos fala Jung, e dentro de nós com a presença total de nosso ser, como nos fala o filósofo metafísico Lois Lavelle. O que eu quero dizer para vocês com essas postulações, eu quero dizer para vocês com isso, é que se podemos, prestem atenção, se podemos saber o que é o infinito, se podemos percebê-lo, se podemos saber o que é a totalidade, se podemos perceber o que é isso, é porque provavelmente a consciência humana vive uma experiência de unidade, de atemporalidade e de universalidade por debaixo e para além de todas as suas fenomenologias psíquicas. Eu sei que não é tão simples entender o que eu estou falando, mas colocando aqui em outros termos, Deus não pode ser banido de nossa consciência, porque ele é a base ontológica sobre a qual emerge a própria autoconsciência humana. Então observe a perspectiva que eu trago aqui para compreender o que é Deus. Deus é a base ontológica. Ontos em grego significa ser. É a base ontológica sobre a qual emerge a autoconsciência humana. É a base ontológica sobre a qual se ergue este tipo de consciência que é muito específica. Autoconsciência, o que faz do homem, observem, o que faz do homem o único ser cujo destino é autoconstruir-se, é autotranscender-se, é autossuperar-se, é erguer-se sobre si mesmo, é ser mais de si, porque tudo mais na sua vida, tudo mais na vida do homem, para além deste destino de autoconstrução, deste destino de autotranscendência, é puro teatro, meu amigo. Tudo mais para além deste destino de autoconstrução determinado pela autoconsciência humana, é puro teatro. E é puro teatro porque, como nos fala Epimênides, que é um dos 7 sábios da cultura grega, e também é dito pela Bíblia, Atos 17:34, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Afirmação que só parece alegoria, que só parece metáfora, que só parece artigo de fé, mas não é. Eu vou repetir. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Isso não é propriamente uma metáfora, isso não é propriamente uma alegoria. Porque se olharmos com atenção para a nossa própria vida, se a submetermos, por exemplo, a um exame metodológico, fenomenológico, por exemplo,
nós perceberemos com muita clareza que nós não somos o fundamento de nós mesmos. Em outras palavras, se olharmos com atenção para a nossa própria vida, e eu me refiro a um tipo de atenção filosófica, usando, por exemplo, o método fenomenológico, nós perceberemos que não fomos nós quem nos criamos como seres humanos, não fomos nós quem nos colocamos no mundo, não somos nós o fundamento de nossa própria existência. Como eu costumo dizer, não temos a vida nos tem. Não temos a realidade nos tem. Então observem que esta passagem simbólica, alegórica, nele nos movemos, nele existimos, nele nós vivemos, é a revelação precisa da estrutura de nossa realidade. Ou seja, definitivamente, as condições de possibilidade da consciência humana, as condições de possibilidade de nossa existência, não são dadas por nós, mas por uma poderosa realidade, ou se vocês quiserem aqui, por uma misteriosa consciência, que sabe lá por quê, no homem, e somente no homem, fez-se autoconsciência, fez-se consciência reflexiva. Significa retornar, flectir, dobrar. A consciência do homem é um tipo de consciência que volta para si própria. Fez-se consciência capaz de observar-se a si própria. Fez-se consciência que, curiosamente, no mundo só se realiza quando transcende o próprio mundo através da busca pela sua própria unidade, da busca pela sua própria totalidade, da busca pela sua própria plenitude. É esse o grande mistério. Uma realidade absoluta, uma realidade poderosa ou uma consciência misteriosa fez-se homem. E fez-se homem porque fez-se autoconsciência. Isso é o mesmo que dizer para vocês, filosoficamente, que as condições de possibilidade de nossa consciência, que as condições de possibilidade de nossa existência são dadas por um ser que, ao mesmo tempo, estrutura a nossa consciência como humana, organiza os padrões das experiências pelas quais devemos passar como seres humanos, são os tais arquétipos de Jung, e nos dá, é claro, as pistas necessárias para que possamos retornar para ele, retornar para essa realidade absoluta, retornar para essa consciência misteriosa. Ou seja, ela, ao mesmo tempo, estrutura a nossa consciência como humana, organiza nossas experiências no mundo e nos dá pistas existenciais, pistas simbólicas, para que possamos retornar para ele. Processo, na sua totalidade, representado simbolicamente na Odisseia, por exemplo, pela luta heróica de Ulisses para retornar para casa. Na epopeia de Gilgamés, pela busca heróica de Gilgamés para encontrar a eternidade. No Bhagavad Gita, pelo combate heróico de Arjuna para reconquistar Hastinapura, a cidade da plenitude, a cidade da sabedoria, a cidade de Deus. E digo mais a vocês, esta impossibilidade de banirmos Deus de nossa consciência é diretamente proporcional à nossa impossibilidade intrínseca de não termos fé na vida. Eu vou repetir. A impossibilidade de banirmos Deus de nossa consciência está na razão direta ou é diretamente proporcional à impossibilidade intrínseca de não termos como não ter fé na vida, ter fé na própria realidade, ter fé em alguma instância inteligente que nos seja superior. Porque, meu amigo, minha amiga, não existe homem sem fé. Não existe homem sem alguma esperança no coração.
Por mais que estejamos em tempos de depressão, em tempos de epidemia de suicídios, não há como o homem não ter fé. Não há homem que não tenha algum tipo de esperança no coração. Porque sem fé, a psique humana não suportaria o drama da existência, não suportaria as aparentes injustiças do mundo, não suportaria os golpes de retorno da própria vida. Porque todos vocês sabem comigo que a vida, quando bate, sabe bater. Quando a vida bate, ela bate pra valer, meu velho. É como diz Gilberto Gil, quando a vida fere, fere, e nenhum mágico interferirá. A vida é de uma competência lesiva extraordinária, e todos nós sabemos disso. Portanto, a psique humana não suportaria esses golpes de retorno sem fé, sem esperança. Só que nós temos uma noção equivocada de fé, porque foi propagado na nossa cultura, pelos materialistas e intelectuais, que fé tem a ver com crença cega. Só no imaginário infantil dos materialistas e intelectuais, fé significa crença cega. Só no imaginário oco e vazio de símbolos dos ateístas, fé significa fantasia. Só que fé não é isso, meu velho. Fé é justamente o extremo oposto disso. Fé é a suprema inteligência do homem. É a inteligência superior do homem, porque é a inteligência que abre os nossos olhos para a unidade do real. É a inteligência que nos permite confiar sem garantias e previamente na nossa própria vida. É a inteligência que dá a nossa racionalidade, que dá a nossa razão, que dá a nossa cognição, um impulso ascendente de que precisamos para deixarmos para trás as nossas opiniões vulgares, as nossas percepções de pseudo-totalidades, deixar para trás os nossos achismos, os nossos relativismos baratos, os nossos ceticismos, os nossos ateísmos. Deixarmos para trás tudo isso que nos prende aos níveis mais baixos do conhecimento. Então, a fé cumpre este papel e nos torna mais inteligentes, é claro, quando ela encontra-se apoiada pela razão. Ou seja, é como diz o Santo Agostinho, compreender para crer, crer para compreender. Intellige ut credas, crede ut intelligas. Então observe aí que talvez esteja nos faltando esta inteligência nos dias de hoje. Estamos operando apenas com uma faculdade humana, praticamente. Estamos, como diz o Carl Gustav Jung, numa espécie de lida com a realidade através de uma unilateralidade percepcional. Então, fé e razão são dois elementos que, quando associados em nós, em nossa percepção, nos conduzem à unidade da própria realidade. Aliás, foi articulando fé e razão no que essas inteligências oferecem de melhor ao homem que nós encontraremos, por exemplo, na cultura grega, expressões como conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e o universo. Ou seja, foi articulando fé e razão que os gregos escreveram em Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e o universo. Foi articulando fé e razão que os budistas tibetanos escreveram em seu livro dos Preceitos de Ouro, que para conhecer todo o ser, é preciso conhecer o ser. Foi articulando fé e razão que Platão, no Fedro, escreveu: homens, vós sois deuses, mas disso se esqueceram. E Jesus nos fala em João 10:34 que vós sois deuses. Que Plotino escreveu em suas Enéadas que a consciência humana é uma emanação
do uno primordial, que Santo Agostinho, o próprio Agostinho, escreveu que Deus está em mim e eu estou nele, que o Descartes escreveu que a ideia de perfeição na mente humana é a prova inequívoca de que Deus existe, que o Spinoza escreveu que nós sentimos e experimentamos interiormente que somos eternos, que o Pascal escreveu que o último passo da razão deve ser o de que infinitas coisas a transcendem. Enfim, minha gente, foi articulando fé e razão que o Jung escreveu no livro vermelho que, invocado ou não, Deus está presente. Essa frase é maravilhosa. Invocado ou não, Deus está presente. Numa outra obra, ele escreve que Deus é uma função psicológica necessária, que Deus é uma função psicológica necessária de natureza arquetípica, precisamente a função que confere totalidade de sentido à experiência humana. Foi articulando fé e razão que o Jung também escreveu que nenhum indivíduo é capaz de realizar o sentido de sua vida se não conseguir colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobrenatural. E por isso, talvez ele tenha escrito também que entre os seus pacientes com mais de 35 anos, não houve nenhum cujo problema não fosse o da religação religiosa. E que, consequentemente, nós só nos curaremos de nós mesmos, nós só nos curaremos de nossa própria existência, porque a existência é uma ferida na consciência. Nós somente podemos nos curar a nós mesmos se devolvermos a nós mesmos esse enfoque espiritual. São palavras do próprio Jung. Então, de Platão a Jung, do budismo a Pascal, nós temos aí a demonstração do que é possível fazer, perceber, quando em nós operam razão associada com a fé. Portanto, observem, sendo Deus tudo isso, sendo a fé uma estrutura da consciência humana, e levando em consideração essa perspectiva que eu estou apresentando aqui para vocês, nós podemos então concluir que a busca por Deus é o fundamento de nosso próprio autoconhecimento. A busca por Deus é o fundamento de nosso próprio autoconhecimento e é também a abertura que nos permite encontrar as estruturas secretas de nossa própria vida. Se vocês bem compreenderam o que eu estou dizendo, concluiremos, inevitavelmente, que a busca por Deus é condição imprescindível para o autoconhecimento, é condição imprescindível para abrirmos as portas secretas de nossa própria vida e, deste modo, encontrarmos as suas estruturas secretas, estruturas que são claras, principalmente a nós, que são claras e evidentes a nós, quando nós colocamos a serenidade, o equilíbrio e a harmonização psíquica como meta mais importante de nossa existência. Estruturas que são mais claras quando nós damos todos os dias aquela batalha fundamental contra nós mesmos, que acaba nos levando a integrar um pouco de nossas próprias sombras. Estruturas que se tornam cada vez mais claras a nós, quanto mais nós buscamos os altos ideais do espírito humano,
Estruturas que são secretas, mas que pouco a pouco se revelam a nós, quando nós começamos a perceber o entrelaçamento e a unidade de fundo das coisas, dos acontecimentos, dos fenômenos. Quando nós sentimos vontade de servir, quando nós sentimos vontade de dar mais de nós ao outro e ao mundo, estruturas que se tornam mais claras quanto mais nós sentimos a vertigem do mistério, ou quando nós começamos a nos abrir para o desconhecido, de modo a acessá-lo como fonte do sagrado, do que é luminoso, para usar aqui uma expressão do Carl Gustav Jung. Estruturas que se revelam aos nossos olhos quando nós aprendemos a dobrar os nossos joelhos, quando nós aprendemos a curvar as nossas costas, com uma reverência humilde, ou irreverência humilde, à grande vida dentro da qual nós nos encontramos. Em suma, estruturas que se mostram cada vez mais claras a nós, quanto mais nós nos tornamos amorosos, ou quanto mais nós buscamos a verdade, a beleza, a justiça e a bondade, para usar aqui o pensamento fundamental de Platão. Então, observem comigo que dessa perspectiva, reparem, Deus não está morto. Se vocês estão atentos ao que eu estou dizendo, dessa perspectiva, Deus não está morto. Deus, dessa perspectiva, não aparece também como aquele estereotipado déspota ou misericordioso dos céus, tão ridicularizado pelos ateus. Repare que dessa perspectiva, Deus também não é aquilo que Freud diz, uma mera ilusão narcísica, uma mera ilusão produzida pelo nosso desejo infantil de nos mantermos protegidos por um pai, um sumo protetor que alivie as nossas angústias existenciais. Deus, dessa perspectiva, não é também aquilo que o Karl Marx afirma em sua obra, ou seja, uma invenção das classes oprimidas para atenuar as injustiças sociais e as mazelas de suas miseráveis existências. Então, Deus não é nada disso. Deus é isso sim, e eu quero que vocês tenham atenção para o que eu estou dizendo. Deus é isso sim, com base em tudo que eu falei, filosófica, teológica ou psicologicamente, aquilo que o Paul Claudel afirma poeticamente. Deus é em mim aquilo que é mais eu do que eu mesmo. Em síntese, Deus aqui nessa live é aquilo que em nós é mais nós do que nós mesmos, para usar aqui as palavras poéticas sintetizadoras do poeta Paul Claudel. Essa, meu amigo, é a estrutura fundamental da consciência humana. E isso, concordem vocês ou não, não é passível de discussão. Isso não se pode discutir. O que podemos colocar em discussão são as interpretações que os vários pensadores ao longo da história produziram sobre essa estrutura fundamental da consciência humana. Agora, se isso não pode ser discutido, tenham certeza, isso pode ser ignorado, isso pode ser esquecido por nós, e foi justamente isso que aconteceu na nossa época. É justamente isso que está acontecendo nos dias de hoje, e que já se apresentava na época de Nietzsche. Esse esquecimento, ou esta ignorância quanto a esta estrutura fundamental da consciência humana, foi o que deu ensejo ao terrível diagnóstico feito por Nietzsche, no caso, o da morte de Deus. E como Deus morreu em nossa cultura, como afirma o Nietzsche, mas não pode morrer na nossa consciência individual, observem esse paradoxo, porque é nele que a nossa vida atual está inscrita culturalmente. Deus está morto na nossa cultura,
mas não pode morrer em nossa consciência. Esse paradoxo acabou dando origem, acabou dando forma ao estranho fenômeno das religiões políticas e das micro-religiões. As primeiras, com seus símbolos, suas bandeiras, seus ideais utópicos, suas militâncias, seus ódios projetivos, suas histerias. E as segundas, com os seus minimalismos éticos, com seus cultos ao alface, com suas manias por saúde, com seus cientificismos, com seus ativismos ecológicos, com seus deuses extraterrestres. Ou seja, essa experiência paradoxal de não termos Deus no horizonte de nossa cultura, não termos Deus como centro de valoração social, moral e intelectual de nosso tempo, e ao mesmo tempo esta impossibilidade de banirmos ele de nossa consciência acabou produzindo as tais religiões político-ideológicas e esse fenômeno estranho de micro-religiões, todas umas e outras consequências claras da morte de Deus na nossa cultura, todas elas efeitos compensatórios do rebaixamento do valor de Deus em nossa cultura, todas elas compensações psicológicas produzidas pelo desaparecimento de Deus e do sentido a priori da vida humana. Porque quando existe Deus na cultura, existe, é claro, um sentido a priori para a vida humana. E tudo isso acabou, então, produzindo outras consequências nefastas. Ou seja, todos esses efeitos compensatórios têm produzido a cultura de hoje. Tem produzido o que nós encontramos no nosso cotidiano, mas não percebemos a sua causalidade. Então, hoje estamos diante, por exemplo, como consequência desta compensação, estamos vendo relativismos éticos de todos os tipos. Hoje nós falamos de éticas, não mais de ética. E quando uma sociedade fala de éticas é porque não existe mais ética nenhuma, lhe dando referencialidade e, consequentemente, lhe proporcionando condições efetivas de humanização do próprio homem. Histeria coletiva é um outro efeito. Histeria coletiva pelo patrulhamento do politicamente correto, que, quando bem observado hoje, tem feições de uma inquisição e de uma verdadeira cruzada contra o mal. Uma outra consequência é a incapacidade crescente das pessoas de examinarem moralmente a sua própria vida, desde o ponto de vista de sua posição real na existência. O que eu quero dizer para vocês, como consequência desta compensação, é que hoje as pessoas estão substituindo a realidade por discursos sobre a realidade. E, consequentemente, como diz o filósofo Julian Marias, as pessoas estão mal instaladas na própria vida. Estão desconectadas da realidade, minha gente. Estão desconectadas da própria vida. Uma outra consequência é o que eu costumo chamar de crescimento da síndrome do olhar de formiga. Pensem vocês, ou imaginem vocês olhar para o mundo da ótica de uma formiga. Repare, a síndrome do olhar de formiga é a incapacidade de perceber as coisas grandes da própria vida. A formiga não enxerga o que é grande. E nós padecemos desta síndrome por força do desaparecimento de Deus em nossa própria cultura. E um último sintoma, para eu não me alongar mais aqui, é o claro e evidente desaparecimento das preocupações com a formação do caráter e com a vida virtuosa nos nossos dias. Sumiu, desapareceu, escafedeu-se da agenda pública as preocupações com a formação do caráter e com a vida virtuosa. Preocupações que foram substituídas por pautas sem fim
solicitantes de cada vez mais liberdade, cada vez mais liberdade. Como se liberdade não fosse o tema predileto dos escravos, como diz Platão, porque o tema predileto dos homens livres é a obediência. E a obediência só existe no horizonte de consciência daqueles que têm Deus como fundamento da própria vida. Então observe como as coisas estão invertidas. Observe que Deus, sendo visto dessa perspectiva, nos aproxima efetivamente da experiência mais profunda da consciência humana. Para finalizar, eu vou terminar com a conclusão que eu escrevi num recente artigo publicado pelo próprio Instituto Jungiano. É preciso que nós cortemos. É claro que dentro das nossas próprias possibilidades, mas que aprendamos a cortar as amarras da ignorância que nos atam aos preconceitos antimetafísicos de nossa época, que nos prendem aos níveis mais baixos do conhecimento e que nos impedem de encontrar critérios válidos para compreendermos as realidades superiores do espírito. Então que aprendamos a romper com tudo isso, porque, garanto, cortando isso, a nossa compreensão voará imaginativamente na direção de Deus, como um balão de hidrogênio naturalmente sobe quando é desamarrado daquilo que lhe ata ao chão. É isso o que eu tenho a dizer a vocês nesta live. Fiquem com Deus. Fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero.